Minha história é um conto de terror. Perturbei com dedos profanos os segredos da figura humana. Maldito o dia em que dei vida à criatura. Nada era tão medonho quanto aquele infeliz. Olá, saudações literárias! Tudo bem? Esta edição do meu diário de leitura é dedicada a uma das histórias mais conhecidas do mundo, Frankenstein. Mas embora muito popular, o que ficou gravado no imaginário da maioria das pessoas não condiz exatamente com a obra escrita pela inglesa Mary Shelley. Será mesmo? Que tal a gente fazer um teste então? Afinal, quem é Frankenstein? Tem certeza de que esse é o nome do monstro? Tá, e como você descreve essa tal criatura? Verde, desajeitada, murmurante, de rosto quadrado e parafusos nas têmporas. Será? Bem, essa é a versão que o cinema trouxe até nós e que ficou eternizada na nossa cultura. Mas a obra de Mary Shelley não é bem assim não, e vai muito além de uma simples história de horror gótico. Mais de 200 anos depois de publicado pela primeira vez, este romance é fundamental, porque nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos, para nossa arrogância e autossuficiência. Vou te fazer um convite. Abandone os seus preconceitos e descubra comigo a verdadeira, a genuína história de Frankenstein ou o Prometeu moderno. Topa? Então, este livro tem 2 títulos. Além do clássico e conhecido Frankenstein, a gente também pode chamá-lo de O Prometeu Moderno, numa referência ao mitológico titã Prometeu, que num ato de heroísmo roubou o fogo dos deuses para dá-lo de presente à humanidade. Zeus ficou furioso com a audácia de Prometeu e o condenou a um castigo cruel e eterno. O titã foi acorrentado a um penhasco e diariamente o seu fígado era comido por um abutre. Todas as noites o corpo de Prometeu se curava e ficava pronto para receber novos ataques da ave na manhã seguinte. Prometeu brincou com os deuses, roubou deles o segredo divino do fogo. Algo parecido fez Victor Frankenstein ao desafiar os limites da natureza, acessando o segredo de criação da vida. Victor era um jovem estudante de ciências naturais que alimentava o ávido desejo de conhecer os segredos do céu e da terra. Ele queria desvendar os mistérios físicos do mundo. Ele buscava com paixão veemente o elixir da vida. Serei pioneiro em um novo caminho. Explorarei os poderes desconhecidos e revelarei ao mundo os mistérios mais profundos da criação. Durante 2 anos de trabalho imperturbável, de dias e noites de fadiga extrema, Victor se descobriu capaz de animar matéria sem vida. E assim, unindo pedaços de corpos, de cadáveres, ele criou um ente de estatura gigantesca, de pele amarelada que mal cobria os contornos dos músculos e das artérias, de cabelos escuros e ondulantes, de lábios retilíneos e enegrecidos. E numa noite triste de novembro, Victor viu a criatura se agitar e abrir os olhos amarelos. Estava vivo. Porém, agora que terminara seu trabalho que infundira vida em um corpo inanimado, a beleza do sonho se foi. Seu coração se encheu de desgosto e horror. Ele se deu conta do monstro miserável que criara. E assim, sem remorso e mortificado de medo, Victor abandona sua criatura logo após o parto. Notou que Frankenstein é o nome do cientista que criou o monstro, certo? Porque criatura mesmo não tem nome, nunca terá. Na verdade, ela é chamada ao longo do texto das maneiras mais vis e terríveis que você possa imaginar. Coisa horrenda, repugnante, miserável, desgraçado, demônio imundo, infeliz depravado, ser imperfeito e solitário. Nossa, será que essa criatura era tudo isso mesmo? Bem, ela tem de fato uma fealdade apavorante, mas o seu coração
era dotado de sentimentos belos. Quando o monstro toma a dianteira da narrativa, nos surpreendemos com um ser de incrível sensibilidade, que tem consciência, vontade e desejo, e que, embora ignorasse a sua origem, tinha um encantamento puro pela vida. Sozinho, ele aprendeu a falar e a ler com perfeição. Era eloquente, instruído, astuto e ousou ser feliz. Mas ele se viu desprezado pela humanidade. Não tinha ninguém e ninguém o queria. Ele até tentou, mas nenhum mortal poderia suportar o horror daquele semblante. Uma múmia ressuscitada não seria tão medonha quanto ele. E toda essa dor vem à tona quando esse Adão encontra o seu Criador. Eles se enfrentam, são opostos e, de certa forma, são iguais. E é nesse ponto da história que o texto de Mary Shelley mostra a sua força descomunal. Como se atreve a brincar com a vida, criador insensível e sem coração? Sou sua criatura, sou um anjo caído, a quem afastou da alegria sem ter cometido nenhuma falta. Em todo lugar vejo a felicidade que somente a mim é negada. Maldito dia em que ganhei vida, execrável Criador. Dotou-me de percepções e paixões e depois dispensou-me como um objeto de escárnio e horror da humanidade. A infelicidade transformou-me em um demônio. E aí, quem é o vilão dessa história? Victor, que desafia as leis da natureza sem preocupação moral com a sua criatura? Ou o monstro que, cego de ódio, passa a cometer crimes hediondos? Frankenstein é uma fonte perene de inquietações. Sua narrativa original é uma das mais influentes dos últimos 2 séculos. Não só por ser o romance fundador da ficção científica, mas principalmente pela discussão humana que a autora propõe. Ao vestir os seus heróis de vilania, ou os seus vilões de um certo heroísmo, ela volta o seu olhar para o indesejado, para a tragédia e para a infelicidade. Tendemos a acreditar, inclusive, que Mary Shelley pensou nela mesma ao criar o monstro. A mãe de Mary morreu dias depois de seu nascimento por conta de complicações pós-parto. Além disso, Mary foi renegada pelo pai quando se envolveu com o seu futuro marido, o também escritor Percy Shelley. Isolamento, inadaptação, perdas foram alguns dos desafios enfrentados por ela e que são expressos claramente neste seu romance de estreia. Mary Shelley, que nasceu Mary Wollstonecraft Godwin, era uma mulher de pensamentos livres. Sua mãe escreveu o primeiro tratado feminista da história, dá para imaginar? E Mary lia avidamente os textos da mãe, e isso fez dela uma mulher empoderada desde sempre e defensora do amor livre. Quando se envolveu com Percy, ela tinha 16 anos e ele era casado e tinha uma filha. A ideia básica para Frankenstein nasceu numa noite de tempestade nos arredores de Genebra, na Suíça, no verão de 1816. Mary tinha só 18 anos e ela e Percy, seu namorado na época, passaram os dias numa casa luxuosa na companhia do poeta Lord Byron e outros amigos. Sim, isso mesmo, o famoso Lord Byron, que já era uma celebridade naquela ocasião, não só pelos poemas que escrevia e pela influência que ele já exercia na literatura romântica inglesa, como também pelos escândalos sexuais que protagonizava. Imagine a cena, era noite e a chuva caía torrencialmente. Relâmpagos projetavam clarões fantasmagóricos. E para completar, a turma estava empolgada, falando de aparições, espectros e assombrações. Um cenário perfeito, né? Mary e os demais jovens foram desafiados por Byron a escrever uma história de terror. Uau! E o resultado, você já imagina. Sim, Mary foi fisgada pela centelha da inspiração. Naquela noite nasceu o primeiro rascunho de Frankenstein, aquele que viria a ser um dos maiores ícones da cultura popular. O livro foi publicado anonimamente 2 anos depois
dessa histórica reunião às margens do Lago Genebra. Mary casou-se com Percy depois do suicídio de sua primeira esposa e herdou dele o sobrenome pelo qual ficou mundialmente conhecida. Depois ela escreveu outras histórias, muitos contos, mas Frankenstein, ou O Prometeu Moderno, foi de fato a sua obra-prima. Será que você percebeu que aqui você não vai encontrar um monstro irracional que sai por aí matando pessoas a esmo? Sim, claro, os sustos vão acontecer, mas não por causa de sangue ou perseguições eletrizantes. Eles virão, mas como resultado de muita emoção e perplexidade. Vai por mim. Um beijo e até a próxima!